finalmente, o último país da América escrava acaba teoricamente com a escravidão. Segundo os registros históricos, foi o maior destino de tráfico de seres humanos do mundo ao longo de 3 séculos. Foram quase 5 milhões de pessoas. O fato do Brasil ter sido o último país das Américas a abolir a escravidão é muito interessante refletir sobre isso, né? As elites políticas, né, e intelectuais brasileiras até o século XIX, no final do século XIX, tinham muita resistência, evidentemente, de aceitar a abolição da escravatura, né, como algo assim, ligado aos direitos humanos, né, e à liberdade e dignidade das pessoas negras de modo geral. Então, essa relutância em abolir a escravidão, né, diferentemente de outros países, né, que também tinham escravidão, mas aboliram muito tempo antes, né, e expressa muito bem, assim, por assim dizer, um certo DNA da nossa sociedade, né? Ou seja, uma estrutura fundada, assim, nós estamos num país que é fundado e estruturado, né, no racismo estrutural. Então, por isso que se fala de racismo estrutural, né, porque tem a ver com esse período da escravidão, certo? Naturalmente que, assim, haviam vários movimentos abolicionistas super importantes, né, e aí também compostos por brancos, negros e brancos, né? No entanto, essa relutância, essa demora em abolir a escravidão é uma questão que até hoje, assim, inquieta os historiadores, né, e as ciências sociais de modo geral, porque isso retrata, isso traduz, né, muito do que o nosso país ainda é, né? No entanto, assim, a escravidão, do ponto de vista formal, ela foi abolida, evidentemente, né, em 1888. No entanto, as consequências da escravatura, né, elas permanecem até hoje em dia, né? Então, as desigualdades sociais, por exemplo, né, sociais, leia-se também raciais, elas se dão devido a uma ausência de políticas públicas do Estado brasileiro naquela ocasião, né, no pós-88, né, de incluir os negros e negras na sociedade de modo adequado. Então, os afrodescendentes, de modo geral, foram deixados ao léu, né, foram abandonados pelo Estado, né, e aí, consequentemente, essa pobreza, né, inaugural, por assim dizer, ela vem sendo reproduzida, né? E hoje, que resumo podemos fazer da abolição no Brasil? A escravidão de fato acabou ou só mudou de forma? É muito difícil falar em termos históricos de 2 períodos muito diferentes, né? Ainda que tenha uma continuidade, um processo de continuidade, naturalmente, certo? Então, final do século XIX, 1888, né, em diante, né, até o início do século XX, a gente tem essa situação de abandono dos ex-escravizados, né, e da população negra livre. Então, note que a gente estava numa sociedade ainda em processo de industrialização, de formação de fato, né? Agora, se pensarmos contemporaneamente, né, a gente ainda tem um país muito marcado pelas desigualdades socio-raciais que vem desse período, né? No entanto, é uma outra lógica, por assim dizer. Ou seja, são dois processos diferentes que se comunicam o tempo inteiro, né? Assim, é por essa razão que no Brasil, assim, negros e negras são cerca de 54% da população brasileira, né? No entanto, são os mais pobres na população nacional de modo geral. Assim, é por isso que é muito fácil de perceber que nas classes médias, por exemplo, a gente tenha muito menos negros, né, do que pessoas brancas. Assim, tanto que virou uma espécie de uma tautologia, né, de uma ciência imediata que você veja, digamos, em bairros, né, de classe média, enfim, né, ditos de alto padrão, somente pessoas brancas ou majoritariamente pessoas brancas e não pessoas negras. Existe uma classe média negra? Sim, existe uma classe média negra. No entanto, essa classe média negra ela está muito mais diluída, né, no conjunto social do que essa classe média branca, né, que é mais consolidada em função dos benefícios que tiveram, dos privilégios que tiveram no passado e que se reproduzem no presente.